E aí galera, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui. Vamos meditar aqui um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Tem uns dias aí que eu não gravei e tava pensando aqui sobre alguns assuntos, né? Lá no grupo do Telegram, a gente esses dias discutiu bastante sobre a Bíblia, sobre alguns assuntos, né? Algumas dúvidas que o pessoal tinha lá. E a gente explanou um pouco cima, mas tem um outro assunto que eu sei que é de dúvida de muitas pessoas, né? E eu julgo um assunto muito importante, um assunto bem interessante para a gente, que é sobre o milênio, né? E quando se fala do milênio, a maioria das pessoas elas não sabe exatamente como explicar, sabe que vai existir o milênio, né? Mas não sabe exatamente como explicar o que é o milênio, o que vai ser o milênio, como vai acontecer o milênio. É claro que nenhum vídeo não tem como eu explicar tudo isso aqui, vão ser vários vídeos, mas eu quero começar por um dos textos que ele não é tão estranho à maioria das pessoas, apesar de elas não lerem. E por que me despertou o interesse do milênio em si? Porque em conversa com algumas pessoas que estão aí vendo alguns canais, que são canais que infelizmente têm enganado as pessoas, não têm de fato trazido uma orientação da palavra de Deus, mas tem trazido mais confusão, né? Um exemplo, você tem grupo de pessoas, os amilenistas, que acreditam que já estamos no milênio, que Jesus já voltou, não existe essa de Jesus voltar mais, Jesus já voltou, a gente já está no milênio reinando com Cristo. E é totalmente ilógico, totalmente, vamos dizer, até diabólico esse tipo de ensinamento, esse tipo de ideia, porque o reinado de Cristo é um reinado de paz, é um reinado de glória, é onde os santos vão reinar juntamente com Cristo, né? Os eleitos vão reinar juntamente com Cristo. E algum de vocês estão reinando aí? Alguém que vive, que busca viver em retidão e santidade com Cristo? Algum de vocês aí estão reinando? Vocês já tiveram seus corpos transformados? Já foram arrebatados? Já viram a ressurreição dos mortos? O mundo está gozando de paz? Uma pessoa que não comete pecado, ela tem chegado aos 100 anos como um jovem, uma criança? Sim, é assim que é o milênio. Então você vê claramente que essas pessoas estão mentindo para vocês. São doutrinas diabólicas para contradizer a palavra do Senhor, né? E por quê? Por falta de conhecimento? Alguns sim, outros é por pura malícia mesmo, se deixa levar pela sedução de Satanás e não presta atenção. Muita gente aí que é dito inteligente tem ensinado esse tipo de asneira acerca da palavra de Deus, e a gente tem que ter cuidado, né? O reino milenial de Cristo, aonde os santos irá reinar, aonde iremos julgar os poderes do mundo e os anjos que deixaram sua habitação, ainda não aconteceu, né? Ainda o antimessias não veio, o homem do pecado, ainda a igreja não foi perseguida na grande tribulação. Claro que em cada época a igreja teve sua tribulação, sua perseguição, mas não o ápice dela, que vai culminar antes da ira de Deus, né? Que virá sobre toda a carne, e a partir daí a gente segue-se o milênio, que é o reinado de Cristo com os seus santos durante 1000 anos nessa terra, onde essa terra viverá em sua essência os 10 mandamentos do Senhor. Isso ainda não aconteceu. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ensinamento. E as pessoas saem das denominações buscando a melhora e acabam piorando, se tornando piores, caindo nesses apriscos aí de lobos, né? Porque são piores do que aqueles que eles acusam, certo? E infelizmente em nenhum canto e no outro não se tem conhecimento. Por quê? Porque o pessoal não lê Bíblia. Quantos de vocês aí sabiam através desse pessoal que Isaías 65, não só o 65, mas eu vou me ater ao 65, porque do 65 a gente vai ter link para outros textos bíblicos que eu vou acabar citando aqui, né? Eu vou acabar citando. Mas quantos deles ensinam para você que aqui está falando sobre o milênio? E que ainda não aconteceu? No mundo caótico, de caos, de tudo que é ruim,
imoralidade sexual, roubo, morte, assassinato. Sério que Cristo está reinando? Sério que estamos no milênio? Pois é, um absurdo, né? Mas vamos lá para a nossa leitura. Isaías capítulo 65, que diz assim: O Senhor Deus disse, eu estava pronto para atender o meu povo. Lembrando, né, é interessante a gente ler a Bíblia, porque ela sempre vai deixar claro a chamada dos gentios e a rejeição dos judeus. Sempre, sempre. Claro que Deus, no final disso tudo, vai tratar com eles, mas com aquele remanescente que se tornou fiel. Mas sempre ele tem deixado isso bem claro, e a partir de Isaías isso é bem evidente. Vamos lá. O Senhor Deus disse, eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui. Percebeu? O povo que era dele, não pediram ajuda, não atenderam o Senhor. O Senhor estava pronto a ser achado, mas eles não procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui. E sabe qual é o link direto que esse texto de Isaías faz? A Oséias. E chamarei povo a quem não era povo. Né? Coloque aí, Oséias, o nome do teu filho, Lohuama, né? Não meu povo. Aquele que não era meu povo agora vai ser chamado meu povo. Link direto com Oséias. Se a gente for destrinchar tudo aqui em Oséias, fazer as leituras que é preciso fazer, né? Como se daria a chamada dos gentios desde o Antigo Testamento, a gente gastaria um tempão, né? Mas eu só vou fazer as citações para vocês procurarem. Se não me engano é Oséias capítulo 3, tá? Vocês podem ver lá, quando Deus vai pedir a Oséias para que vá lá, se case com uma prostituta. Quem é a prostituta? Israel. Depois vai ser despojada, né? Vai ter 3 filhos, aonde vai colocar os nomes desses 3 filhos, né? Mas não é o assunto. Eu sei que é maravilhoso, mas não é o assunto. Vamos lá. A um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui. Estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde. O que é que Jesus fala no Evangelho? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha, junto os seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Quem que é que está falando aqui? O próprio Cristo. O próprio Cristo. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde. Um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre os altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. A pessoa, não, carne de porco. Está falando do povo hebreu, povo escolhido. Dizem aos outros, parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Não é isso que eles fazem até hoje? Se acham superiores, melhores do que todo mundo? Né? Que nós somos cães? Está aqui. Escrita há mais de praticamente 4.000 anos atrás pelo profeta Isaías. E o próprio Cristo falando através do profeta, tá? Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro. E não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados de seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre os altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz, quando alguém encontra alguma uva cheia de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-las, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes com quem sejam donos de minha terra. Ué, se é um único povo, por que Deus ele dá destaque a...
olha o destaque que Deus dá. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá, porque aqui ele divide, vamos lembrar que Jacó deu a benção a Efraim, maior do que a benção a Manassés. E José ele fica meio turbado, porque o correto era Manassés, porque Manassés era o primogênito. Mas ali já entra o plano de Deus em chamar os gentios. E Efraim é exatamente a casa de Israel. A casa de Israel, que é Jacó, que se espalhou pelo mundo. Né? E aí, nós fomos adotados como esta casa, né? Essa casa perdida, o novo Israel de Deus, através do sacrifício de Cristo. Né? Mas, óbvio, Deus ainda vai tratar com a casa de Judá. Eu não queria estar na pele deles, né? Porque você vê que Deus está aqui dizendo que vai cobrar cada pecado deles. Vai agir com ira e severamente. Né? Continuando. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será o dono da terra prometida e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas e o seu gado passará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastaram de mim, desprezaram o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino, pois então o destino de vocês será morrer à espada, e eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos, pois eu os chamei, mas vocês não responderam, eu lhes falei, mas vocês não deram atenção, pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto o Senhor diz, aqueles que me servem terão comida e bebida, que agora vai entrar o milênio. Portanto, o Senhor Deus disse, aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza. Chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor Deus, os matarei e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas. Mas nos meus servos eu porei um novo nome. Um novo nome, lembra onde é que nós receberemos um novo nome? No céu, tá? No reino dele. E você vê a rejeição do povo para a aceitação dos gentios, como está lá logo no início, né? E um povo que não orou a mim, eu ouvirei. Qualquer pessoa da terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, o fará em nome de um Deus fiel, certo? O Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. Aonde está escrito isso? E veio novos céus e nova terra. Em várias passagens. E criarei novos céus e nova terra. Em Apocalipse. Depois de quê? Depois de tudo de ruim que aconteceu. E o passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Né? Que tá em Apocalipse também, né? Dizendo que não haverá mais choro, né? Não haverá mais tristeza, mais morte, mais aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrerá aos 100 anos. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Para você ver. Mas como isso? Aqui está na tradução da linguagem de hoje. Nas traduções mais antigas e mais fiéis, essa parte aqui, ó, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Na realidade aqui é o seguinte, aquele que pecar morrerá com 100 anos. As traduções mais fiéis vai dizer isso. Por quê? O que acontece? Se é maldição, então é pecado.
Mas o porquê acontece isso? Porque assim, ó, você vai ter os santos julgando, correto? Você vai ter a cidade santa, que é descida do céu, como está em Apocalipse, a Nova Jerusalém, aonde os santos morarão naquela cidade e julgarão as nações da terra. Lembre-se que as nações vão às portas da cidade para comer dos frutos, tá? E da cidade, do trono de Deus, desce um rio que alimenta toda a terra, certo? Na Nova Jerusalém, aonde os santos irão julgar os mundos, os poderes, os reis, os príncipes. Então, haverá ainda transgressões ou coisas do tipo, mas nada comparado com o que é hoje. Porque, olha, quando alguém errar, ela passará a morrer com 100 anos de idade. Mas, obviamente, sem a influência do nosso adversário, sem a influência máxima de Satanás controlando os reinos do mundo, vai ser uns reino de justiça, aonde a justiça vai reinar, aonde em sua totalidade o mundo experimentará o que serão os santos cumprindo os 10 mandamentos. Imagine aí, a coisa maravilhosa é você ter os santos cumprindo os 10 mandamentos. O que de bênção isso vai trazer em toda a terra? Que serão esses que julgarão. É por isso que Paulo, quando estava ali próximo da sua morte, olhou para o céu e disse: já vejo a coroa de glória que para mim é reservada. Porque ele sabia do galardão que ele ia receber, né? Obviamente ele com certeza está rolado como uma das colunas da cidade, né? De Deus. Vamos lá. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem no seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo de me chamarem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu os responderei. Os lobos e os carneirinhos passarão juntos. Os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Percebem? Será que a gente está vivendo um milênio? É isso o reino de Cristo? É esse caos que a gente está vivendo, com toda essa pandemia, com todo esse medo, né? Essa angústia que a gente está passando, sem ter a certeza dos nossos trabalhos, dos nossos esforços? É isso o milênio? Será que essas pessoas têm coragem de continuar mentindo para aquelas pessoas que os seguem? É muito complicado isso, né, pessoal? Em referência ao que a gente leu aqui logo no início, sobre os elementos da terra, né? Eis que faço novos céus e nova terra, né? Pois estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido. Vamos aqui em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo... deixa eu ver. Vamos lá. A gente tem isso aqui em Apocalipse capítulo 21, obviamente, né? Novos céus e nova terra. Vou dar uma lida lá também para ficar bem referenciado que isso é o que está em Isaías. Nada mais. 2 Pedro capítulo 3. Sabendo de tudo isso, deixa eu ver. Vamos lá. É isso mesmo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 em diante. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus
Irmãos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto, e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tome cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem de sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para todos sempre. Amém. Estão vendo? Aí você, meu irmão, fica ouvindo esses caras dizendo que a gente está vivendo no milênio. Olha que bizarro. E você vendo toda essa desgraça acontecendo no mundo e você fica, mas esse é o reinado de Cristo? Esse é o reinado de glória? Essa é a paz que teríamos? Não é bizarro? Como é que uma pessoa não enfraquece, não desvia do caminho desse jeito? Ouvindo tanta coisa errada, infelizmente. Agora, para finalizar o nosso vídeo, me deu vontade de falar isso agora. Na verdade, estou gravando bem tarde aqui, né? Já é 1h da manhã. Mas eu senti de gravar esse vídeo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Isso. A Nova Jerusalém, tá? Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a seguir. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou a uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu, tá? Não é essa Jerusalém terrena, não é essa Jerusalém corrompida, que é a meretriz, a grande Babilônia que será destruída. É a nova Jerusalém que desce do céu, a purificada. Que vinha de Deus, brilhante com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como um cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardadas por 12 anjos nos portões. Estava escrito o nome das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento... Isso aqui eu acho errado, tá? Mas é a linguagem de hoje, eles botaram a medida atual. Tem um significado quando está em côvados, bem específico. Mas é bom que vocês saibam qual é o tamanho da cidade. É grande pra caramba, né? A medida, ó. A medida é de 2.200 quilômetros. O seu comprimento... largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que os anjos estavam usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como o vidro. E é interessante você notar que a cidade santa ela é relativamente pequena em comparação à terra. Por que isso? Porque é o que Jesus fala. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas o que seriam esses escolhidos para entrar pela porta? É exatamente os santos, aqueles que as obras são de ouro, são de prata, são de cristais, de pedras preciosas, aqueles que as obras não são destruídas, como Paulo explica, aqueles que receberão galardão, e esses receberão autoridade sobre cidades, reinos. Está escrito, se eu não me engano, nem algum profeta está falando sobre os santos e justos que receberão autoridade sobre reis e príncipes. Esses que vão julgar o mundo, vão julgar os poderes, vão julgar os anjos, vão julgar os reis no milênio, certo? Eu quero fazer parte disso, né? Não sei se é muita ambição, mas a gente tem que lutar, obviamente, para a melhora. Isso não é salvação, isso vai além um pouco, porque são os galardões daqueles que tiveram obras para Deus aqui na terra, certo?
A muralha era de jaspe, e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônico, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito e a oitava de berílio, a nona de topázio, a décima de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estavam sempre abertos de dia, o dia inteiro. Não se fecharam porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras entrarão na cidade. Somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Ou seja, os santos. O anjo também, vamos entrar aqui no capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da vida, da água, brilhante como cristal, que eu citei atrás, que sai do trono do Cordeiro. Só me vem aqui na cabeça a música de Voz da Verdade, né? Eu esqueci agora qual é a música, mas não é aquela Além do Rio Azul, não, é outra, mais antiga um pouco, do CD Majestade. E que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isso é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo de maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terá escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. E aqui, obviamente, já é depois do milênio, quando Cristo entrega todo o reino na mão do Pai, né? Obviamente porque o Pai sujeitou tudo ao Filho, mas não ele próprio, tá? Para que quando o Filho cumprisse toda a sua obra, resgatasse as almas dos homens e os poderes do reino da terra, entregasse novamente tudo ao Pai. Maravilhosa essa palavra, né? Então, aguardamos ainda esse dia, né? Não estamos nesse dia, Nova Jerusalém não está aqui, não estamos nela, né? As folhas da árvore não é para a cura das nações ainda, esse dia não chegou, então vigiemos para não cair nesse tipo de ensinamento errado, gente, entendeu? A gente tem que ter zelo pela palavra de Deus, e é preciso disso daqueles que se dizem seguidor, que se dizem do caminho, que se dizem cristãos, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do nosso projeto aí no campo. Eu já fiz alguns testes de alguns materiais nossos que chegou aí, graças à ajuda de vocês, tá? Essa semana aí, hoje é domingo, né? Hoje é domingo já de madrugada. Lá para quarta-feira talvez vai chegar aí a carabina pra gente continuar fazendo alguns testes aí. Tô vendo alguns outros materiais aí. E é isso aí. Nos ajude nesse projeto, né? Vai ser interessante a gente aprender a lidar com o campo. Sabe por quê? No milênio não vai haver tecnologia humana não, tá? Tudo, os elementos, tecnologia humana, construções, tudo será purificado pelo fogo. Tudo será destruído. Nada restará dessa tecnologia humana que escraviza. Hoje eu estou usando esse aparelho celular, né? Eu estou usando essa forma de comunicação para dar informação e para falar da palavra. Mas porque eu estou fazendo um bom uso disso. Mas isso muitas vezes serve para nos escravizar. Aproxima pessoas sim, mas muitas vezes é uma pedra de tropeço. E essas coisas não existirão no reino de Cristo. Em um mundo purificado e limpo. Tá? Então, vamos fazer bom uso disso enquanto a gente tem. E também aprender a lidar com a terra, a lidar com o solo, porque
como vocês viram, em Isaías capítulo 65, nós vamos plantar as nossas uvas, né, as nossas coisas, e vamos ter sucesso nessa colheita. Mas eu acredito que a gente tem que aprender antes, né? Alguns vão aprender lá, mas quem aprendeu antes vai ter uma honra maior de estar ensinando os demais. Eu penso dessa maneira, tá? Então, vamos aprender aí, obviamente, antecipadamente. Então, sobre a questão de comunidade, tá aí os links embaixo, vou deixar na descrição, no comentário fixado, várias informações sobre a comunidade. Se você quiser fazer parte de uma comunidade, tem ideias, tem um local, você pode entrar lá no grupo e se manifestar e conversar com o pessoal, caso queira, entendeu? Não fique esperando por ninguém, gente, nem por mim. Eu estou, obviamente, dentro do processo já, estou conversando com as pessoas que têm interesse de participar comigo, e a gente está vendo isso, né? Estamos correndo atrás, mas é isso. Se eu puder ajudar pessoas a se comunicarem acerca do assunto, obviamente eu estarei aqui à disposição, tá certo? Então eu não vou me delongar mais no vídeo. É isso aí, as informações estão no comentário fixado, tá certo? Links e tudo mais, meu e-mail e por aí vai. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.